Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna. Eu fiz uma votação lá no Instagram e o pessoal escolheu que o primeiro vídeo inédito aqui no canal eu falasse sobre o meu relato de parto. Então senta que lá vem a história. Vamos lá. A minha gestação não foi uma gestação molezinha, assim. Eu tive algumas intercorrências, tive um descolamento de saco gestacional no comecinho da gestação, fiquei um tempinho em repouso e fiz uso de uma medicação. Por que eu tô falando isso? Vocês vão entender mais pra frente, tá? Enfim, depois, lá para as 16, 20 semanas, foi um pouco mais tranquilo. Sintomas normais de uma gestação, mas eu fui liberada para me exercitar e tudo mais. E cheguei até 40 semanas. Mas, na verdade, o relato de parto começa um pouquinho antes disso. A previsão de eu completar 40 semanas era no dia 3 de julho de 2018. Quando foi no dia 1º de julho, era um domingo, eu comecei a sentir algumas contrações. Eu já estava tendo algumas contrações de treinamento, mas essas contrações ficaram um pouco mais frequentes. Hoje, que eu estudei um pouquinho mais, eu sei um pouquinho mais, eu sei que eu estava, na verdade, nos pródromos. Mas naquela época eu não sabia. Embora eu estudasse, tivesse estudado algumas coisas, quando a gente está vivenciando é um pouquinho diferente. Pela primeira vez, inclusive, né? É um pouquinho diferente. Então, começou a ficar ritmada, aquelas contrações começaram a ficar ritmadas. E aí eu liguei para minha mãe. Na época a gente não tinha carro, então o combinado era que minha mãe me levaria até a maternidade junto com meu esposo. Essas cólicas que eu comecei a sentir, elas não eram muito doloridas, mas minha mãe tinha um histórico também de contrações não doloridas, nada doloridas. Na verdade, hoje eu acho que talvez ela também estivesse nos pródromos, só que naquela época ela acabou sendo levada para uma cesárea. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, será que eu estou tendo contrações sem dor? Será que eu estou em trabalho de parto assim como minha mãe, que não sentiu dor? Ou será que não é nada? Enfim, liguei para ela, começamos a fazer a contagem e as contrações que estavam de 10 em 10 minutos começaram a ficar de 7 em 7, de 5 em 5. E aí falamos, vamos para a maternidade. Então eu tomei um banho para poder ir e aí tomei um banho quente que relaxa o corpo e é o que é indicado, né, nos momentos dos pródromos para ver se vai engrenar ou não vai. Enquanto meu esposo tomava o banho dele para também ir para a maternidade, eu deitei e dormi. Ou seja, era um alarme falso. Na segunda-feira, no dia 2 de julho, eu tinha consulta logo cedo. Eu sempre marcava consulta no primeiro horário, porque eu trabalhava naquela época, eu trabalhava CLT, então eu tinha consulta e depois corria para o trabalho. E aí eu fui examinada, a minha médica, em outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu acompanhamento de pré-natal, que foi difícil, mas enfim. A médica que eu estava no momento, que já era a terceira médica, me avaliou e falou, olha, sua bebê está muito alta e ela não vai nascer. Por enquanto, assim, não tem previsão para ela nascer, porque ela tá muito alta. Como você já vai fazer 40 semanas amanhã, na terça-feira eu já fazia 40 semanas, então eu já vou te deixar aqui com o encaminhamento para você fazer a cesárea no sábado. Eu estaria de 40 semanas, quarta, quinta, sexta, sábado, e 4 dias. Bom, depois desse diagnóstico, bebê alta, zero dilatação, nada, fui trabalhar. Trabalhei aquele dia todo, normalmente, mas com várias cólicas que me incomodavam. Não era mais uma contração de treinamento, né? Porque a contração de treinamento, a barriga fica dura, você sente ali naquele momento, mas não é algo que gera tanto incômodo. As cólicas que eu estava sentindo na segunda-feira já eram um pouco mais incômodas. Durante a noite, eu comecei a sentir cólicas ainda mais intensas e vieram com um pouco de dor. Nesse momento, eu de novo comecei a fazer a contagem das contrações. Entrei no banho, tomei um banho quente e as contrações não pararam.
Quando foi mais ou menos 1h da manhã, meu esposo e eu decidimos ligar para minha mãe. A gente decidiu ir realmente para a maternidade. Eu estava tudo pronto, colocamos tudo no carro e fomos para a maternidade. Chegando lá, eu fui avaliada novamente e tive a mesma avaliação. Bebê alta e 0 dilatação. O médico ainda falou para mim, olha, isso é só o começo. Bom, eu estava realmente sentindo bastante dor e aí eu pedi um remédio para que me aliviasse um pouco daquela dor. Eu tomei uma medicação na veia e mesmo assim minha dor continuou bem intensa. Bom, a gente passou a madrugada de segunda para terça-feira na maternidade. Na terça-feira eu não tinha condições de trabalhar, eu estava muito cansada. Meu marido não teve jeito, foi trabalhar. E aí, depois que meu marido foi trabalhar, minha mãe resolveu ir até minha casa para não me deixar sozinha. E eu consegui dormir um pouco, descansei um pouco, mas ainda estava sentindo alguns incômodos. Quando chegou no final da tarde, mais ou menos umas 5, 6 horas, a minha mãe me convidou para dar uma caminhada. E aí nós fomos dar uma caminhada. Eu, ela e os meus 2 cachorros. E aí foi uma confusão. A minha cachorra fugiu da coleira e assim, a gente já tinha caminhado, acho que caminhamos 1h entre ida e volta. E aí quando estávamos chegando em casa, a cachorra fugiu, vai Thaís com aquele barrigão, sair correndo atrás da cachorra, um caos. Mas enfim, chegamos em casa, tudo certo, meu esposo já tinha chegado também, minha mãe foi embora para casa dela e eu segui minha rotina normal, tomei banho, tudo mais. Meu esposo, imagina, tinha ficado a madrugada de segunda para terça no hospital comigo e trabalhado a terça-feira inteira. Então ele chegou em casa e capotou, dormiu, apagou. E ele tem um sono bem pesado, pelo menos tinha. Então eu fiquei ali, não estava com muito sono, estava um pouco ansiosa e tal, e as dores ainda estavam me incomodando. Quando eu decidi deitar, eu não consegui dormir. De 10 em 10 minutos eu acordava com a contração. E eram contrações que começaram a ficar cada vez mais doloridas, cada vez mais doloridas. E aí eu fiquei um tempão nessa, de deita, levanta, vai no banheiro e meu marido apagado. Mas eu tava com muito medo de voltar pro hospital e ser novamente um alarme falso, sabe? E acordá-lo novamente, já tinha sido uma noite bem difícil, enfim. Então eu fiquei nessa, aguentei ali. Senta, levanta, vai no banheiro e tive um pouco de diarreia. Então eu fiquei nesse senta, levanta, deita, vai pro banheiro, tomei banho, voltei a deitar, enfim, fiz isso várias vezes enquanto meu marido continuava dormindo. Até que quando chegou umas 3h30 mais ou menos, eu senti uma dor muito intensa. Corri pro banheiro. Quando eu olhei no vaso, tinha bastante sangue. Eu creio que foi meu tampão que saiu naquela hora, mas eu fiquei assustada. Então eu acordei meu marido. Eu fiquei meio desorientada, não sabia exatamente o que fazer. Então nós resolvemos ligar para minha mãe novamente. Nesse momento a gente conversou, na verdade ela e ele conversaram mais e nós resolvemos esperar um pouco mais. Com ele já acordado, eu entrei no banho e nós começamos a contar, a cronometrar as contrações. Então, enquanto eu estava no banho, eu avisava para ele cada vez que vinha uma nova contração e ele marcava. Então, nesse momento, as contrações já estavam de 3 a 4 minutos. Só que em alguns determinados momentos, depois de, vinham 5 contrações seguidas, assim, 3, 4 minutos, 3, 4 minutos. E aí vinha um espaço maior de 5, 6 minutos. E esses espaçamentos maiores, eles me frustravam. Porque o que eu tinha aprendido é que tinha que ser um ritmo certinho de 3, 4 minutos, 3, 4 minutos. E aí eu fiquei bem frustrada, então uma dica que eu já vou deixar aqui pra vocês, não fiquem, deixe que outra pessoa conte as contrações, não fica prestando muita atenção nisso, porque isso pode atrapalhar o processo. O parto envolve muito a nossa cabeça, o nosso emocional. Então, a partir do momento que a gente fica muito preocupada ali com o relógio, com o que está acontecendo ao nosso redor, isso pode atrapalhar um pouco o processo, sabe? Bom, eu frustrada por conta desses espaços maiores, eu resolvi sair do banho e fiquei de novo no senta, levanta, agacha e tudo mais, sem nem saber, assim, muito instintivamente
eu já fiz alguns exercícios ali no meu quarto mesmo, mas que também colaboraram com o meu parto. Enquanto isso, meu marido seguia cronometrando as contrações. Em determinado momento, eu senti muito enjoo e saí correndo para o banheiro. E aí, nesse momento, o meu tampão, eu acho que terminou de sair. Saiu realmente um pedaço bem significativo, assim, de sangue, é tipo uma gosma, assim, mas saiu um tanto. E aí, aquilo ali, a gente ficou assustado novamente. Então, ligamos novamente para minha mãe. Foi zumbaque, assim, caiu no chão do banheiro. E a gente tirou foto, ligamos para minha mãe de novo. Nesse momento, minha mãe falou, ok, vamos para a maternidade. Então já eram mais ou menos umas 6 horas quando a gente chegou na maternidade. Eu fui examinada e fui avaliada que eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Nesse momento, gente, me deu um alívio tão grande saber que eu não ia mais voltar para casa, porque aí eles já começaram a ver minha internação. Ok, eu ia ganhar, é isso. E aí eu já cheguei no hospital pedindo analgesia. Porque vocês imaginam, eu tava desde domingo, na verdade, sentindo alguns incômodos, algumas dores, né? E hoje eu consigo avaliar que não era uma dor tão grande assim. A gente esquece muita coisa, né? Mas mesmo naquele momento eu conseguia conversar. As pessoas entravam no quarto e falavam assim, nossa, mas ela tá em trabalho de parto? Porque eu conversava, eu ria, tava tudo certo, assim. Eu creio que eu fui entrar mesmo na partolândia quando eu já tava, assim, lá pra 9, 10 centímetros de dilatação. Quando eu já tava na fase do expulsivo, é que eu realmente fiquei, assim, eu não lembro mais quem tava, quem não tava dentro do quarto, mas até lá foi bem tranquilo. Bom, voltando. E aí foram correr atrás da minha internação, então a gente fica numa salinha. Eu tive vários episódios de vômito, eu levei algumas coisas para comer, mas tudo que eu colocava para dentro ia para fora, então assim, eu me alimentei pouco nesse período. E aí é um período, né, que a gente tem que ficar ali preenchendo um monte de coisa, resolvendo um monte de questões burocráticas para dar entrada no hospital, até que eu fui levada para a sala, pro quarto onde eu ficaria depois. Nesse momento, na hora, eu já pedi analgesia. Só que eu tinha feito um plano de parto junto com meu marido, então meu marido sabia que no fundo a minha vontade era não ter analgesia. E aí ele veio até mim e falou assim, você acha que você precisa mesmo? Você tá bem, eu acho que você precisa disso agora, você é forte, você consegue. E isso fez muita diferença, então eu desisti da analgesia e fui encaminhada até a sala de parto. Na sala de parto, eu voltei pro chuveiro e tomei mais banho quente e fiquei ali debaixo do chuveiro até que eu comecei a sentir uma certa vontade de fazer força, de empurrar. E aí eu avisei a enfermeira, uma enfermeira maravilhosa que ficou o tempo todo com a gente ali. Eu não tive doula. Na verdade, uma das coisas que eu teria feito diferente no meu parto, se fosse hoje, é ter uma equipe específica contratada por mim. Eu não tive, eu ganhei no plantão. No momento que eu comecei a sentir vontade de fazer força, a enfermeira chamou novamente os médicos para fazer uma nova avaliação. E aí eu estava com 8 centímetros. Bom, por orientação dela também e com a ajuda do meu esposo, eu fui fazendo alguns exercícios de bola de pilates, alguns agachamentos e tudo mais. Eu queria muito ter o meu parto na banqueta e eu cheguei a sentar na banqueta, mas a médica falou que ali ela não conseguiria me ajudar. Bom, aí começam algumas situações que eu sofri de violência obstétrica. Então, a primeira delas foi que eu não pude escolher o lugar onde eu queria parir. Então, eu fui posicionada numa cama, mas permitiram que eu não ficasse deitada. Então, a cabeceira da cama foi chegada bem pra frente, de forma que eu ficasse praticamente sentada, as pernas também elevadas, e colocaram uma barra na minha frente para que eu pudesse segurar e fazer força. Não foi a melhor maneira, não foi o jeito que eu teria escolhido parir, mas foi assim que eu fui conduzida. Na época eu não tinha as mesmas informações que eu tenho hoje, mas ok, vamos seguir.
E ali eu já estava com a dilatação total e comecei a fazer força. E aí outra questão que veio foi que os meus puxos foram totalmente dirigidos. Ou seja, a médica me falava quando era para eu fazer força ou não. Outra coisa é que minha bolsa também foi estourada. E tudo isso que eu tô falando agora era um momento que eu já não lembro mais em qual a ordem cronológica das coisas. Mas eu sei que minha bolsa foi estourada e que eles optaram por colocar ocitocina na minha veia. Tudo isso eu tinha falado que eu não queria no meu plano de parto, mas naquele momento, e eles perguntaram se sim, e eu só aceitava. Eu já estava cansada, sem forças, sem comer e com dor há alguns dias, porque por mais que eu tenha tido só os pródromos a partir de segunda-feira, mas na segunda à noite eu já senti dor e de segunda para terça passei no hospital, de terça para quarta eu já estava em trabalho de parto. Então eu já estava bem cansada, tinha dormido pouco, tinha me alimentado pouco e já estava entregando as decisões. Meu marido também, como pai de primeira viagem, por mais que a gente tivesse se informado e lido a respeito, a gente nunca tinha passado por aquilo e a gente não imaginava que aquilo ali pudesse acontecer com a gente num hospital referência em parto normal também. E nessa de dirigir os puxos, a equipe me informou que eu tinha que fazer uma força contínua, não respeitando as contrações que eu estava tendo. Ou seja, eu tinha que fazer força sem parar, porque eu já estava há muito tempo no expulsivo. Considerando que eu cheguei às 7 horas e a minha filha nasceu às 11h47, eu hoje consigo perceber que eu não fiquei tanto tempo assim dentro do hospital e em trabalho de parto ativo no hospital. Mas o que realmente aconteceu eu não posso afirmar porque eu não tenho a formação médica, né? Com a aplicação da ocitocina, a dor ficou ainda mais intensa e eu já estava muito exausta. Nesse momento, o meu esposo segurou a minha perna, porque eu já não tinha mais força, então ele segurou a minha perna e pediu para que a médica também, ou uma enfermeira, não sei mais, também fizesse o mesmo para me ajudar nessa força, né? Então, seguraram mesmo a minha perna assim, dessa forma, para que eu conseguisse ter a força de empurrar. Bom, ela fez isso, mas ela também quis empurrar a minha barriga, ou seja, fazer a manobra de Christeler. A gente já tinha lido a respeito e já tinha pesquisado, e isso estava muito claro no meu plano de parto, e meu marido estava ciente disso, ele conhecia a manobra, e no mesmo momento ele falou, não, passou a mão, o braço por cima de mim e falou, ela não quer isso, não faça. No momento que ela começou a pressionar, eu senti muita dor, dei um grito, e ele também se assustou e interveio. Esse foi o momento mais complicado, porque até então, por mais que as minhas vontades não tivessem sido respeitadas com a aplicação da ocitocina, com o rompimento da bolsa, eram coisas que eu não gostaria, mas que eram até então aceitáveis. Mas fazer a manobra de Christeler era inaceitável. Nesse momento, meu esposo me chamou, eu estava há muito tempo já de olhos fechados e fazendo força. Ele me chamou, olhou no fundo dos meus olhos e falou, amor, ela tá há muito tempo no seu canal vaginal, você consegue fazer mais força? E eu falei, eu não consigo mais, eu não tenho forças mais. Então ele falou, ok, então a gente vai te ajudar, tudo bem? E aí naquele momento eu falei que tudo bem. Ele foi direcionado, né, pelas médicas, pela equipe médica que estava ali. Então elas realmente pressionaram um pouco a minha barriga, infinitamente menos do que elas tinham pressionado antes, e puxaram a minha perna para que a bebê saísse. E aí a cabeça saiu, a médica direcionou a rotação do bebê, o que também não é uma coisa muito legal de se fazer, mas ok, e a Liv finalmente nasceu. Isso foi no dia 4 de julho de 2018, às 11h47 da manhã.
Eu pude ouvir o chorinho da minha filha, peguei ela nos meus braços e foi um momento muito especial. Claro, como a maioria dos bebês, ela nasceu meio roxinha, chorou muito e eu lembro que eu perguntava assim, é normal? Ela tem que chorar assim mesmo? E aí as médicas falavam, sim, isso é ótimo! E ela veio e mamou e a gente ficou ali um tempinho abraçadinha e namorando. Minha mãe que estava assim, do lado de fora do quarto, mas assim, uma parede de distância, também foi permitida a entrada dela e ela conheceu a neta assim que tinha nascido. Foi muito especial. E aí naquele momento tão mágico, tão especial, tudo que eu tinha sofrido, todas as dores, tudo aquilo simplesmente desapareceu. Claro que hoje, com a informação que eu tenho, eu lembro de tudo o que houve e eu sei que eu sofri violências obstétricas. Então, por isso que eu falo muito sobre a importância do plano de parto. Mesmo que ele não seja respeitado totalmente, o mais importante é que vocês tenham acesso à informação, construam esse plano de parto junto com seus parceiros, para que eles também estejam informados do que pode acontecer no parto, no momento do parto. Quais são as decisões que vocês provavelmente vão ter que tomar naquele momento que é tão delicado, que é tão em que as decisões são tão urgentes e ao mesmo tempo as emoções estão tão à flor da pele. Então façam um plano de parto, isso é fundamental. Bom, a partir daí, meu 4 de julho nunca mais foi o mesmo, mas o meu relato não acabou, ainda tem mais. Eu vou contar para vocês no próximo vídeo como eu acabei tendo que fazer uma cesárea mesmo depois de ter tido a minha filha de parto normal. Então aguardem o próximo vídeo, se inscrevam no canal para receber as notificações e até o próximo.